Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Bom, nessa aula, como prometido, a gente vai fazer a configuração do VS Code, vamos conectá-lo ao servidor do Proteus e também vamos desenvolver o nosso primeiro programa que será executado por dentro do menu do Proteus, menu esse que a gente criou, colocou lá dentro essa rotina, tá? Na aula anterior. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é a instalação do VS Code. Então você vai pesquisar aqui no Google por VS Code. Aí já tem aqui ó, o link para o download. Então é o site oficial do VS Code, é code.visualstudio.com. Vai clicar aqui em download. E aí você vem aqui para essa opção Windows aqui, tá? Então você clica nesse botão e ele já vai fazer o download aqui do instalador. Então vou abrir aqui minha pasta, botão direito, executar como administrador. Aqui você vai aceitar, próximo, vai avançar, próximo. Aí se você quiser marcar essas caixinhas aqui, tá? Vai da tua escolha. Próximo. Instalar. Pronto, agora ele já vai iniciar aqui, vou clicar em concluir. Ele já vai abrir o code, então posso fechar aqui o navegador. Beleza. Então o Visual Studio Code está instalado aqui. Então agora o que a gente precisa fazer, tá? Antes de qualquer coisa. A gente vou fechar aqui o Studio Code, tá? Aí você vai numa pasta da sua escolha, tudo bem? Pode ser no C2 pontos, pode ser em meus documentos, aonde você preferir, tá bom? Aqui dentro da pasta TOTUS, eu vou criar. Aí eu estou escolhendo esse caminho aqui, tá? Então dentro da pasta TOTUS eu vou clicar em novo, pasta, e aqui eu vou escrever Workspaces, no plural. Porque aqui dentro de Workspaces você pode criar o que você quiser, tá? Você pode criar pasta para absorver os projetos do VS Code daquilo que você quiser, tá? Não só de ADVPL. Então aqui dentro de Workspaces eu vou criar uma nova pasta. E aqui eu vou chamar de curso _ Proteus. Beleza, agora eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima de curso Proteus. Vou aqui ó, em mostrar mais ações. Se você tiver com Windows 10, ele já vai aparecer o VS Code nessa lista aqui. E aqui, ó, acho que é porque eu acabei de instalar, mas quando você está usando o VS Code por um tempo, o VS Code apareceria aqui, né, uma opção abrir com code. Então, como não apareceu, eu vou executar o VS Code, colocar ele aqui na minha barra de tarefas. E aqui, ó, eu vou vir em pois tem como você ajustar para não ficar mostrando essa tela de boas-vindas. Vou vir aqui ó, em File, Open Folder, e aí eu vou lá na minha pastinha Curso Proteus. Então eu vou clicar aqui, ó, selecionar pasta, tá vendo? Fui até abrir a pasta Curso Proteus, eu vou aqui em selecionar pasta. Aqui você marca essa caixinha e clica no Yes. E agora, deixa eu ver se só tem um code só. Então tá vendo? O curso Proteus está aparecendo aqui em cima. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar uma workspace do VS Code, tá?
Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou aqui, ó, em File, Save Workspace As, e aí, ó, ele vai querer salvar esse arquivo aqui, ó, curso_proteus.code-workspace dentro da pasta curso Proteus. O que eu vou fazer? Eu vou clicar fora. Eu vou clicar aqui na pasta Workspaces e eu vou salvar fora da pasta onde eu quero criar os executáveis, tá? Os programas. Isso aqui é uma opção minha, tá? Você pode salvar onde você quiser. Mas por que é importante você salvar a Workspace? Porque o VS Code ele é uma IDE que você pode trabalhar inúmeras linguagens de programação. Só que aqui no VS Code você tem teclas de atalho. Então, por exemplo, se você vem aqui ó, em File, Preferences, Settings, e aí você vem, cadê? Onde é que era isso mesmo? Acho que é aqui, ó. File, Preferências, aqui, ó, Keyboard Shortcuts. Então, existem inúmeras teclas de atalho, ó. Não tem nenhuma extensão instalada no meu VS Code ainda, nenhuma. Se eu vier aqui na lojinha, ó, não tem nada, tá? E ele já tem inúmeras teclas de atalho. Então, o que acontece? Quando você fizer a instalação de uma extensão aqui para uma determinada linguagem de programação, ela também vai ter os seus atalhos. Quando você fizer também o download do TDS, né, do TOTOS Developer Studio, ele também tem as suas teclas de atalho. Então, uma tecla de atalho pode conflitar com outras linguagens de programação. Então, por exemplo, para você compilar na extensão da TOTOS, você vai apertar Ctrl F9, mas a gente consegue ver ó, que Ctrl F9 aqui já é outra coisa aqui, tá vendo? E aí vamos supor que Ctrl F9 você está estudando ADVPL, só que você também está estudando TypeScript, por exemplo, ou Python. E aí o Ctrl F9 também faz alguma coisa nessas extensões. E aí o que acontece? Como que o VS Code vai interpretar? Aí é claro que ele vai olhar o código que você está aberto, né? A extensão do código que você está aberto já vai direcionar ele. Mas ainda assim, o que eu acho interessante fazer? Você criar workspaces separadas para o tipo de tecnologia que você está estudando. E aí o que você consegue? Você consegue desabilitar naquela workspace determinada extensão. Então, por exemplo, eu posso ter uma extensão do ADVPL e posso ter uma extensão do Java. Quando eu abrir esse arquivinho aqui, ó, vou fechar aqui o VS Code. Aí aqui, ó, quando eu der um duplo clique nesse workspace, ele já vai abrir direto a minha pastinha Curso Proteus. Então, assim, eu conseguiria desabilitar nessa workspace aqui, nesse arquivo de workspace, eu conseguiria desabilitar todas as extensões que não fossem relacionadas ao ADVPL. Então, eu não preciso desinstalar nem nada. Eu consigo no arquivo de workspace desabilitar. Então, quando eu abrir essa workspace, as extensões que eu uso para trabalhar com outras linguagens de programação, elas poderiam ficar desativadas só nessa workspace, tá? Então, isso é muito importante, né? Você organizar as tuas coisas aqui no VS Code dessa forma, criando workspaces, apontando cada coisa para uma pasta diferente, e assim você consegue evitar problemas com essa questão de tecla de atalho, tá bom? Então vamos lá. A gente vai vir aqui na loja, então é aqui ó, em extensões, na loja de extensões, e aí você vai procurar por TOTOS. E o que vai aparecer no topo aqui, ó, com 115 mil downloads, é o TOTOS Developer Studio for Studio Code. Então você vai clicar aqui ó, em Install. Uma coisa muito importante também é que você sempre tem que manter, ele já vem marcado aqui ó, com auto update, então assim, sempre que tiver uma atualização dessa extensão, ele já vai instalar assim que você abre o VS Code. E é importante também, sempre que tiver uma atualização do VS Code, vai piscar um número aqui embaixo nessa catraca, tá vendo aqui ó, no canto inferior esquerdo da tela, tá?
E aí sempre vai aparecer aqui. Então é importante que sempre que aparecer um número aqui, você verifica se é uma atualização do VS Code e mantenha sempre o seu VS Code atualizado, tá? Bom, ele fez a instalação aqui do TOTOS Developer Studio e ele faz essa pergunta, né? Se você quer usar esse TDS Icons Theme. Eu vou marcar que sim. Beleza, terminou aqui. Legal. Agora que eu instalei a extensão da TOTOS, começa a aparecer para mim aqui, ó, esse atalho aqui da TOTOS, tá? E assim que eu clico nele, olha, até tá dizendo aqui, ó, to make the change effective, it's necessary to restart VS Code. Então, eu vou clicar aqui em Now e ele vai restartar o VS Code, tá? Vai abrir na própria pasta que já tava, beleza? E aí, ó, eu até perdi, né, aquela telinha que tava lá da TOTOS, lá com aquela apresentação, eu perdi. Só que quando eu clicar aqui, ó, nesse TOTOS Server e nesse botão de mais, ela vai abrir de novo a mesma telinha, beleza? Tá. Para eu continuar daqui, agora eu preciso subir os serviços do Proteus, tá? Então a gente vai lá na pasta TOTOS. Aí vamos aqui, ó, botão direito do mouse no License e executa como administrador. Subiu o License. Agora botão direito do mouse sobre o DBAccess. Opa! Botão direito do mouse, executar como administrador. Subiu o DBAccess. Vamos fazer a mesma coisa com o Proteus Server. Beleza, agora os 3 serviços do Proteus estão rodando. Agora o que eu vou fazer? Eu vou conectar no servidor do Proteus, tá? E qual servidor é esse? É esse cara aqui, ó, no Proteus Server. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse sobre o Proteus Server e clicar em abrir o local do arquivo, eu vou direto para a pasta do app server. Então, eu posso abrir aqui o appserver.ini. E aí, ó, aqui, o que eu vou precisar, né? Do meu... vamos olhar aqui, né, para essa telinha. Então, aqui, ó, do novo server. Então, eu vou dar um nome desse server, vai ser curso, underline, Proteus, tá bom? Você pode dar o nome que você quiser aqui, tá? Aí, agora, aqui no endereço, qual que é o endereço onde está instalado o meu servidor de Proteus? É na minha própria máquina, certo? A gente está num ambiente de testes, logo está na nossa própria máquina. Então, aqui, ó, no endereço, você escreve localhost, beleza? E aqui, ó, na porta, você vai colocar a porta do appserver.ini. Se você descer um pouco aqui, ó, na porta TCP/IP, você vê que é 1234, tá bom? Então, aqui, ó, 1234. E agora, você precisa apontar a pasta das includes, beleza? Aonde está essa pasta das includes? Aqui, ó, na instalação do Proteus, se você vier aqui, ó, em Proteus, ó, de novo, TOTOS, Proteus 2310, Proteus, e aqui dentro, ó, tem uma pasta chamada include, tá vendo? Então vou passar esse caminho aqui, ó. Passar esse caminho não, né? Eu vou selecionar aqui, ó, choose file. Aí você vem aqui, ó, TOTOS, Proteus 2310, Proteus, include, e clica em upload. Aí ele vai fazer o upload das includes, tá? Essas includes aqui estão desatualizadas. Depois vai estar disponível para você fazer o download, tá? Das includes, de todas as includes, tá? Mais atualizadas. E aí depois eu deixo na descrição do vídeo o link para vocês pegarem. E aí basta vocês descompactarem as includes, jogar nessa mesma pasta aqui. E aí isso aqui vai ser atualizado para 260 e poucos arquivos, tá bom? Beleza, aqui eu vou dar um save close, ó, e agora aparece aqui para mim, ó, curso Proteus. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui, ó, nessas duas pecinhas para fazer a conexão. Aí ele vai perguntar qual que é o nome do ambiente. Então lá no appserver.ini a gente sabe que o nome do ambiente é esse aqui, ó, environment. Você pode copiar e colar aqui, enter.
Agora ele vai pedir o login. Aí vocês já criaram nas aulas anteriores o login. Então vou colocar o meu aqui. E a senha que eu coloquei, no meu caso aqui, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai colocar a senha que você colocou no seu usuário. Que eu recomendo muito que seja a mesma, tá? Para você não ficar sofrendo para tentar lembrar a senha. Se der tudo certo, isso daqui vai ficar com uma bolinha verde. Olha lá. Então ficou verdinho, tá vendo? Se você expandir aqui, você vê que você está conectado em Environment. Beleza? Ok. Então agora, o que a gente precisa fazer? A gente tem que entrar aqui, ó, nessa setinha que tem um besourinho aqui, que é o debug. E agora a gente vai clicar nessa catraquinha aqui. Lembrando que aqui, ó, tem que estar marcado TOTOS Language Debug, tá? Que isso aqui esse arquivo de configuração é preenchido assim que a gente instala o TDS, tá bom? Então agora você vai clicar aqui, ó, nessa catraca e o que você precisa resolver aqui, tá bom? Você vai colocar aqui, ó, o caminho da onde está o executável do seu Smart Client, beleza? Onde está o Smart Client? Ele vai estar aqui, ó. Pasta TOTOS, Proteus 2310, Proteus, bin, Smart Client. É aqui que está o cara. Ó, ele está aqui embaixo, ó. smartclient.exe. Então eu vou copiar esse caminho e vou jogar ele aqui, ó. Então eu vou aproveitar só esse final, que é onde está o barra smartclient.exe. Então eu vou apagar aqui e vou colar o caminho. Só que veja que ele está reclamando dessas barras, tá? A barra está para cá e ele quer a barra para o outro lado. Então você só vai apagar a barra e colocar a outra. Ó, eu vou apagar todas as barras que estão ao contrário. E vou colocar a barra para o outro lado. Pronto, tá bom? Então aqui, ó, vou dar um Ctrl S. E vou fechar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no server do Proteus e vou só dar uma conferida se está tudo certo. Então eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito do mouse em cima de curso Proteus e vou aqui, ó, configure server view. Aqui, ó, ele colocou a build server, a build version, perdão, preencheu a build version e ele preencheu esse secure aqui, ó, como true, tá? Então eu vou tentar conectar dessa forma para ver se vai dar certo. Não, na verdade ele já até conectou. Eu vou tentar, agora que eu já salvei o launch.json, então o caminho do Smart Client está correto aqui. Então eu vou fazer um teste se eu consigo debugar um fonte, né? O que é isso? Eu vou apertar a tecla F5, ele já vai aparecer para eu digitar aqui em cima o nome do programa que eu quero entrar no Proteus. Eu vou digitar SIGAFAT porque eu quero entrar direto no módulo do faturamento. Aqui você não vai digitar nem SIGA MDI, nem SIGA ADV, tá? Você vai digitar o módulo que você quer testar o seu código. Então, como eu coloquei a minha função lá no menu do faturamento, então eu já vou abrir direto o módulo do faturamento. Para fazer isso, eu vou digitar aqui, ó, SIGAFAT. Quando eu der o Enter, o que ele vai fazer? Ele vai chamar aqui o Smart Client, o executável do Smart Client, e já vai aparecer para eu digitar o meu usuário e senha, e quando eu fizer isso, ele já vai entrar no módulo do faturamento. Então, vou dar o Enter. Ó. Opa, coloquei a senha errada. Então, ó, já entrou aqui no Proteus. Isso significa que tanto a configuração do debug ali, o launch.json, quanto a configuração do server, tá?
esse arquivo aqui do server chama settings.json, ó, launch.json. E se eu venho aqui no server, botão direito, configure server view, ele abre o servers.json, tá? Então são esses dois arquivos de configuração. Basicamente, o que esse cara vai ter? Ele vai ter aqui o nome, né, do tipo. Então isso aqui é tudo padrão, tá? Aí ele vai trazer o nome do seu que você deu lá ao seu server, a porta que ele está conectado, o endereço do server. Aí vai vir a build, a versão do Proteus. Então se eu vier aqui no Proteus e digitar Shift F6, ó, a build version é esse cara aqui, ó, 7.00.210.324p, tá? Então essa é a versão. Aqui, ó, remote build, é esse cara aqui, tá vendo? Então se a gente olhar aqui, a gente vê que tá isso, ó, 7.00.210.324p. Então é essa build aqui, tá bom? E aí ele vai ter aqui a forma de conexão. Então essa versão do 23.10 tem que estar como true, tá? Aqui o caminho da pasta das includes, o ambiente, e aí ele vai salvar o seu username, o ambiente que eu me conectei e a senha que eu usei. Ah, mas você não digitou 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sim, mas aí por segurança não vai ficar gravado aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai gerar um token. Ele usa o Cypher para gerar esse token aqui criptografado. E aí, por que isso? Porque ó, quando eu fechar o VS Code e abrir de novo essa workspace, com esses dados aqui ele já vai tentar fazer a conexão automaticamente. Então ele não vai te pedir usuário e senha, nada. Ele só vai conectar de novo, tá? Eu vou mostrar isso para você. Antes disso, eu vou tentar então executar aquele código que a gente colocou no menu. Então tá lá em atualizações, cadastro já está expandido aqui, ó, do lado direito, e aí tem o teste STI. Só que eu ainda não escrevi esse código, né? Então ele vai dizer que é uma função de usuário que não está compilada, ó. Função de usuário que não está compilada no repositório. Então quem que ele está chamando aqui? É teste.testi, né? Que a gente fez lá, teste TI. Beleza? Então, eu vou fechar aqui o Proteus. Eu posso tanto fechar o Proteus quanto vir aqui no VS Code e clicar duas vezes nesse quadradinho de stop e ele vai parar o Proteus, tá? Então se eu fechar por aqui, ele vai parar o debug, e se eu fechar por lá, ele para o debug e já derruba essa instância do Proteus. Ó, então eu fechei pelo Proteus normal e aí logo ele some aqui a caixinha do debug, tá? Então, ó, eu vou fechar aqui e mostrar para vocês o que eu acabei de dizer. Então, ó, eu fechei aqui o VS Code. Agora eu vou vir aqui na pasta TOTUS, Workspaces, e vou executar o Workspaces de novo. Se eu clicar aqui, ó, em Output e mudar aqui para TOTUS LS, cadê? Terminal. Não. Estranho. Aqui deveria aparecer a opção do TOTUS. Depois eu vejo e falo para vocês. Cadê? Conectou aqui. Aqui, ó, TOTUS LS. Agora apareceu. Então, o que ele fez aqui, tá? Você sempre deixa esse cadeadinho fechado aqui. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele inicializou o server. Aí aqui, ó, Start and Reconnect to Server Curso Proteus. Então, aqui, ó, ele começou a fazer a conexão até que ele deu aqui, ó, Reconnection to the Server Curso Proteus Finished. E aqui já está a bolinha verde. Então ele conectou automaticamente com aqueles dados que estão preenchidos no servers.json, beleza? Show. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, ó, nessa primeira opção aqui, ó, do lado esquerdo do VS Code, lá no topo. Vai clicar aqui nesses dois livrinhos e você vai então navegar na pasta Curso Proteus, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, em Novo.
Ó, novo. Então eu vou criar um arquivo dentro da pasta curso underline Proteus. Eu poderia criar outra pasta, enfim, tá? E aqui, ó, eu vou criar um arquivo chamado olamundo.prw. .prw é a extensão do arquivo que a gente desenvolve com a DVPL. Tem o TL++, que é uma linguagem recente que a TOTOS desenvolveu, que eu ainda não sei desenvolver em TL++. Então eu ainda faço meus fontes em PRW. Porém, já tem curso disponível aí para vocês na Udemy, ou vocês podem pesquisar aqui no YouTube quem ensina TL++, tá? Mas basicamente TL++ é uma linguagem parecida com Java, ela é fortemente tipada, enfim. Quem já conhece Java sabe do que eu estou falando. Então, quando eu souber desenvolver em TL++, eu estarei disponibilizando aula para vocês. Mas por enquanto eu faço tudo em ADVPL e tá tudo bem, funciona, tá? Eu posso dizer para vocês que, sei lá, 80% do que está dentro do Proteus é desenvolvido em ADVPL, beleza? Então eu vou clicar aqui no Enter e aí eu criei esse arquivo olamundo.prw. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é declarar qual include eu vou usar. Então, lembra da pasta das includes que a gente apontou? Lá tem vários arquivinhos que ele tem a extensão .ch. Dentro desses arquivos tem várias instruções de código lá dentro. Então, sempre que eu vou desenvolver uma fonte ADVPL, essa include é obrigatória. Nem tudo, mas não vai fazer diferença. É importante você sempre colocar essa include aqui para evitar maiores problemas. Alguns fontes você vai precisar de mais do que essa include, tá? Essa biblioteca. Agora aqui eu vou fazer um breve comentário. Então, para comentar, você pode colocar barra para fazer um comentário de linha, ou barra asterisco e fecha com asterisco barra. Você pode fazer um comentário de bloco, que significa que tudo que eu escrever dentro desse barra asterisco barra vai ser comentário, tá? Ele não vai executar como uma linha lógica. Então eu vou colocar aqui, ó, entre chaves proteus.doc, aqui eu vou colocar olamundo, que é o nome do programa. Aí aqui eu vou fazer um breve comentário, então, exemplo de primeiro programa em ADVPL. Aí você escreve quem é o autor, então você põe @autor. Isso aqui é tipo de uma documentação, tá, pessoal? E aí você põe lá o seu nome e @cience, e você coloca a data que você fez. Então, no caso aqui é 10/9. Opa, meu bloco numérico está desligado. 10/9/2024. Beleza. Agora, como você fez uma função de usuário, lembra que a gente colocou lá no menu que o tipo dessa função é função de usuário, porque a gente não consegue escrever uma function direto, né? Então, o seu programa vai ser iniciado dessa forma. Como que eu declaro uma função de usuário? Você vai escrever user function. E aí o nome do seu programa, Olá Mundo. E como é um programa, na frente do nome do programa, abre e fecha parênteses, tá? E aqui eu vou dar um return. Então a sua função sempre tem que ter um return. Se ela não retorna nada, ela retorna nulo, tá? E aqui, ó, dentro do programa, eu vou só dar um alerta. Então eu vou escrever aqui, ó, alerta, alert, né? Entre aspas, então um texto em ADVPL você coloca entre aspas, né, uma string. E aqui eu vou colocar Olá Mundo. Certo? Olá Mundo. Só isso daqui. Agora eu preciso compilar esse programa no RPO, no repositório de objetos do Proteus. Como que funciona isso? Aqui, ó, na pasta TOTOS, ó, TOTOS, Proteus 2310, Proteus. Aí aqui dentro de Proteus vai ter uma pasta chamada APO. Dentro dessa pasta terão dois arquivos com a extensão .rpo. Esse TTTM120 é o RPO padrão, tá?
Nesse cara aqui está compilado todos os fontes que compõem o RP Proteus, que são da TOTOS. Quando a gente compilar isso aqui é o que a gente chama de customização. Isso aqui foi feito, vai rodar dentro do Proteus, mas é uma customização. Esse programa não faz parte do padrão do sistema. Então, quando um programa não faz parte do padrão do sistema, a gente diz que ele é uma customização. Beleza? E é isso que um analista Proteus e um desenvolvedor de software DVPL faz. Ele faz customizações. Então, a empresa está lá usando o Proteus e o Proteus tem inúmeras funcionalidades, é um sistema maravilhoso. Só que tem coisas que o cliente vai querer, um relatório, uma tela, um botão, um facilitador, uma regra de negócio, várias coisas o cliente vai precisar que não tem no padrão do sistema. E é aí onde a gente entra, a gente desenvolve essas soluções que os nossos clientes, né, os nossos empregadores vão precisar. Então é assim que funciona o nosso trabalho. A gente desenvolve software na linguagem ADVPL, tá bom? Então, aí voltando aqui na pasta PO, o que a gente faz de customização vai ficar salvo no RPO. Ah, mas é no Custom RPO? Não, é no RPO que tiver o nome lá no appserver.ini. Então, se eu vier aqui no appserver.ini, vai ter aqui uma propriedade, né, um parâmetro chamado RPO Custom. E aqui vem o caminho da onde está esse arquivo, ó, que é o caminho que eu percorri para chegar até ele, e aqui está o nome do repositório. Então, por exemplo, se eu mudar esse repositório aqui para dev, ou desenv, ou homolog, se eu parar o app server, o Proteus server, e subir de novo, ele vai verificar que nessa pasta aqui não existe esse cara e ele vai criar. Então ele vai criar um arquivo zerado, tá vendo? Tanto que o próprio Custom RPO está com tamanho 0. Por quê? Porque eu ainda não compilei nenhum programa nele, tá bom? O que é importante você entender é que tudo que você fizer, todas as funções que você desenvolver e compilar, nunca vai ser compilado no RPO padrão. Ele vai ser sempre compilado no RPO que estiver determinado como Custom RPO aqui no appserver.ini, beleza? Outro sim, pode acontecer às vezes do o seu Proteus dar um pau e corromper esse cara aqui, ó, esse TTM 120 RPO. Então o que eu recomendo que você faça? É o que eu vou fazer agora. Eu estou aqui na pasta, eu vou só dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu vou sempre manter um backup do RPO padrão, porque se esse cara aqui vier a corromper, você diz lá, ó, o meu Proteus não está abrindo mais, ou está dando erro de RPO não sei o que, papapá. Você entrou nessa pasta PO e vê que esse cara aqui não está com esse tamanho, né, pelo menos de 350 MB, é porque ele corrompeu, às vezes ele fica até zerado. Aí o que você faz? Você apaga ele, faz uma cópia do backup, tira esse nome aqui, cópia traço, deixa como TTM120, tem que ser esse nome, tá? Não pode ser outro nome. Então o nome tem que ser esse aqui. E aí, como você tem um backup, se esse cara aqui corromper, você só volta o backup, beleza? E esse Custom RPO, você pode apagar ele sempre que você quiser. A única questão é que quando você subir o server, ele vai recriar zerado. Aí você vai precisar recompilar os teus fontes, caso você tenha algum problema de corromper esse cara aqui, tudo bem? É normal acontecer? Não, é muito raro, mas acontece, tá? Então é bom sempre ter um backup. Desse cara aqui você não precisa fazer backup, mas desse cara aqui é sempre bom ter um backup. Lembrando que também tem um link do meu Drive, onde vocês vão poder também baixar o RPO padrão da release 23.10, caso necessário. Bom, vou fechar aqui essa pasta, porque o que interessa aqui agora é o que eu acabei de falar. A gente vai compilar esse arquivo e ele vai compilar lá no custom.rpo. Como que eu compilo esse código-fonte? O que é compilar um código-fonte? É pegar isso que a gente escreveu em inglês e português e transformar isso aqui em linguagem de máquina e jogar para dentro lá daquele arquivinho RPO. Não linguagem de máquina necessariamente, né? Mas uma linguagem que o compilador vai entender e o sistema vai conseguir usar. Então eu vou apertar aqui, ó, Ctrl F9. Aí ó, aqui no output eu vou fechar esse cadeadinho e aqui ele vai, ó,
Então ele deu aqui, ó, Start Secure Compiling, e ele termina com esse Recompile Finished, beleza? Quando ele fala isso daqui é porque o arquivo está compilado. Agora eu vou dar um F5, vou apertar Siga FAT. Vou entrar aqui no Proteus. E aqui, ó, no VS Code, eu vou clicar aqui, ó, na frente do número 12 e vou apertar. Ele vai formar essa bolinha vermelha aqui. Essa bolinha vermelha é um ponto de parada. O que vai acontecer? Quando ele chamar esse código aqui, ele chegar nessa linha antes de executar esse alerta, ele vai ficar parado aqui. Então vamos lá, atualizações. Agora eu vou apertar testes TI. Função de usuário não está compilada. Ah, tá. O que aconteceu aqui é que o nome está errado, né? Eu coloquei lá no menu testes TI e criei uma função chamada Olá Mundo, né? Então a função aqui não vai ser Olá Mundo, vai ser... Deixa eu dar um Ctrl H aqui para substituir tudo. É teste TI. Teste TI. Vou inclusive renomear esse cara aqui fora. Botão direito, rename. Vou chamar ele de teste TI. Pronto. Agora eu vou compilar de novo. Já dei stop no debug. Então agora eu vou dar Ctrl F9. Beleza. Agora eu vou apertar aqui F5. Olha lá. Aí ele executou o alerta, né? Olá mundo. Aí eu tirei o ponto de parada. Vou colocar de novo. Vou fechar e vou executar de novo. Olha lá. Começa a piscar aqui o VS Code e aí o código fonte está parado aqui, tá vendo? E aí se eu der o play, então, se eu clicar aqui, ó, no Continue é F5, ou então eu posso ir para a linha de baixo que é o F11. Aí ele vai exibir aqui, ó, o alerta. É que alguns códigos que estão aqui, no caso, se eu tivesse dado o play, ele já viria direto aqui para a linha de baixo, né? Ele já teria executado o fonte. Mas quando eu cliquei para ir para a próxima linha, o step, aí ele executa esse alerta aqui com um monte, ele vai passar por um monte de códigos até chegar nesse alerta. E aí fica essa lentidão. Então o certo seria eu ter feito o quê? Colocado um ponto de parada aqui no return também. E aí apertado no play. Vou mostrar para vocês que eu acho que vai ser mais rápido. Vou dar stop aqui no debug. Vou dar F5 de novo. Ó, então ele parou aqui no alerta e agora eu vou dar o play. Aí vai estar esperando aqui, né? Eu clicar no fechar. Então deu o alerta. E agora sim, ó, ele veio para o próximo ponto de parada aqui no return. Beleza? Vou dar o play aqui e ele volta para a tela principal do Proteus. Bom, com isso eu concluo aquilo que eu tinha prometido para vocês, da gente ir do zero, desde a instalação do banco de dados até instalar o Proteus, configurar e desenvolver o nosso primeiro código, né, VS Code, configurar o VS Code, desenvolver o nosso primeiro código fonte. Tá aqui o que eu prometi para vocês. E aí eu deixo então para vocês aqui o meu canal. Então aqui, ó, no meu canal
vocês vão aprender a partir de agora a realmente mexer no módulo do configurador. Então tem esse curso aqui, ó, Proteus, instalação e configuração. O que você pode fazer? Com essas aulas que vocês aprenderam aqui, ó, vocês já pulam a aula 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Só a 5 não, porque a 5 está falando de DB Monitor, mas já pula a 6, a 7 é interessante porque são os primeiros passos no VS Code. E aí vocês podem seguir o curso a partir da aula 8, tá? Tem uma aula aqui que eu falo de migração de release, mas vocês não precisam fazer, porque nesse curso aqui ele começa com a instalação do Proteus na release anterior a essa, na 22.10. E como aqui a gente já instalou a 23.10, a migração de release que eu faço aqui nesse curso é da 22.10 para a 23.10, que vocês farão depois no futuro uma aula atualizada que vai migrar da release 23.10 para a 24.10. A gente não faz uma instalação do zero, a gente faz migração de versão. Então aqui vocês já podem acompanhar o meu curso a partir da aula 5, né? Pode dar uma olhada na 6, na 7, mas o VS Code de vocês já está configurado, já está funcionando para trabalhar com o Proteus, beleza? E aqui também no meu canal vocês vão ter outras playlists. Então depois que entender essa questão do módulo do configurador, ao canal JAL Developer, meu nome é João Le. Então depois de entender essa questão do configurador e aí como trabalha com o configurador, aí a gente já tem playlists aqui voltadas aí sim para o desenvolvimento de software. Então você tem aqui o curso de linguagem ADV, PL e SQL do básico ao avançado. Então tem inúmeras aulas aqui já, beleza? Depois tem a questão de, para você que ainda não sabe lógica de programação, tem um curso de lógica de programação baseado em ADV/PL. Aqui você tem um curso de telas MVC, curso de relatórios, projeto, que é a minha mais nova playlist, onde eu estou fazendo 2 projetos aqui com ADV/PL e SQL, ou seja, você tem material aqui mais do que suficiente para começar a tua jornada aí e realmente mudar de carreira e virar um analista Proteus e desenvolvedor de software ADV/PL, beleza? Salários a partir aí, para quem é júnior, a partir de R$4.000 a R$4.500, beleza? Pelo menos aqui na região de São Paulo. Esse é o salário que a gente está pagando, beleza? E aí, como que você faz, né, para ter acesso a todo esse conteúdo? Basta você virar membro do canal. Então eu vou entrar aqui com uma outra conta. Aqui. Então se você procurar aqui, ó, por JAL Developer, você vai cair direto aqui no meu canal do YouTube, ó. E aí o que você faz? Você clica nesse botão aqui, seja membro, aí você pode se inscrever. Você pode se inscrever por apenas R$ 4,99 por mês e aí você vai ter acesso a todas as aulas, tá bom? Ou se quiser falar comigo por WhatsApp com a minha comunidade de alunos, aí a gente fala sobre os mais diversos assuntos, nem sempre. É claro que eu vou te dar suporte relacionado às aulas, mas às vezes a gente lança um problema ali de trabalho mesmo e a gente vai se ajudando, tá bom? Então você tem essas duas opções, ou R$ 4,99 por mês, ou R$ 19,99 por mês, e aí você vem com a gente aprender tudo que eu consegui te ensinar sobre ADV/PL, Proteus e SQL, tá bom? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado para você que permaneceu até aqui. Se você ainda não é membro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Deixa o like aí nos vídeos, beleza? E contribua aí para que esse trabalho continue ajudando você e outras pessoas. Já somos mais de 2.500 inscritos no canal, beleza? Então, eu espero que você também faça parte dessa história e que você possa ser muito abençoado e consiga também mudar de vida, mudar para melhor, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê até a próxima.